Todos acharam? Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e fez olhar para cima, e seu olhar ficou restaurado, e viu todos claramente, e mandou-o para casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Pai, nós estamos em Tua presença, pedindo que o Senhor fale conosco, pelo poder da Tua palavra, pelo poder que há no Teu Evangelho. Nós clamamos, nós pedimos, nós rogamos a Ti, fala conosco e gere em nós discernimento espiritual para a glória de Cristo Jesus. Amém. Quem for salvo pode sentar dando glória a Deus e aleluia. Nós estaremos hoje pensando um pouco a respeito do verdadeiro discernimento espiritual ou sobre discernimento espiritual propriamente dito, e por que isso é tão importante. Eu não sou um especialista em cores, não é a minha área, mas eu sei que existem variações de verde, por exemplo. Você tem um verde bandeira, verde musgo, verde água, verde fluorescente. O azul, você tem azul escuro, azul claro, azul céu, azul Tiffany, vários outros azuis. Mas a grande questão é que discernimento espiritual é nós enxergarmos aquilo que os nossos olhos humanos não conseguem enxergar. É enxergar aquilo que a nossa humanidade não tem capacidade de enxergar. Costumamos dizer que discernimento é enxergar o cinza entre o preto e o branco. É enxergar ao intermediário, aquilo que aos nossos olhos humanos não é possível enxergar. Então, o que é enxergar através de um discernimento espiritual? É enxergar os detalhes, é enxergar aquilo que ninguém vê. E provavelmente você já deve ter ouvido esta frase: o diabo mora nos detalhes. O diabo mora nos detalhes. E discernimento espiritual faz com que nós possamos ver os detalhes entre o branco e o preto, enxergar o cinza. E o porquê isso é tão importante? Porque nós vemos que os discípulos ainda não tinham esse discernimento. Os discípulos ainda não tinham essa capacidade de discernir de fato a missão e a vontade de Cristo. Então, sua visão estava atrofiada e era parcial em detrimento de todas as percepções possíveis ali. Quando nós vemos a narrativa aqui, nós olhamos que Jesus retorna para Betsaida. Jesus realizou um grande milagre, que é a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos na cidade de Betsaida. E agora ele retorna para aquela cidade, ele retorna para aquele lugar. Quando ele volta para aquele lugar, algumas pessoas, já sabendo do seu poder e da sua capacidade em realizar milagres, levam então a ele um homem cego. Mas o que é interessante ainda, que quando Lucas escreve sobre Betsaida, ele chama Betsaida de cidade. Mas qual a distinção entre essa percepção de cidade e não ser uma cidade? Ali é um contexto histórico por detrás. Você sabe muito bem que o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos. Lucas, ele escreve o evangelho posteriormente. Nós falamos que ele bebeu da fonte de Marcos. E quando Lucas escreve o evangelho, ele escreve na percepção agora de uma cidade, porque ao longo do tempo a cidade cresce e evolui. Filipe, o tetrarca, ele dá crescimento àquela cidade, crescimento àquela vila, crescimento àquele povo. Dando então crescimento àquela vila, tornou-se uma cidade. Isso então é importante para nós entendermos os tempos do Novo Testamento, porque aquela
vila tornou-se uma cidade. E ele coloca o nome de Betsaida Júlia, em homenagem à filha do imperador Augustus, que tinha o nome de Júlia. O porquê isso é importante? Para a gente entender as nuances entre os evangelhos. Como nós já falamos, Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. E todos os demais evangelhos bebem da fonte de Marcos, mas enriquecendo com mais detalhes. Mas é interessante que levam um cego até Jesus e rogam-lhe para que coloque as mãos. De onde vem este ritual de colocar as mãos? Sendo que no Antigo Testamento, colocar as mãos não estava atrelado à cura. Isso é uma cultura do que nós chamamos de judaísmo do Segundo Templo, ou período intertestamentário. Naquele período, surge a prática de imposição de mãos. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê que a imposição de mãos acontecia em 3 situações específicas. Primeira situação, na oferta de sacrifícios. Quando ofertava-se algo, impunha-se as mãos sobre o ofertante e sobre a oferta. Na elevação da tribo de Levi ao sacerdócio. Números, capítulo de número 8, destaca isso. A imposição para a consagração ao sacerdócio. Além disso, era um meio de proclamação de bênção. Quando impunha-se a mãos, estava proclamando uma bênção. A única vez em todo o Antigo Testamento que a imposição de mãos para cura é uma percepção de um homem que não era judeu. No caso, Naamã. Naamã chega para Eliseu e fala: eu imaginava que você, como profeta, colocaria a mão e eu seria sarado. Mas a percepção dele era equivocada. Então percebe que a cultura está muito atrelada aqui. Uma cidade que vivia as práticas do judaísmo do Segundo Templo. E rogam que Jesus tocasse naquele homem. Particularmente, as referências em Marcos sobre imposição de mãos é mais presente do que qualquer outro evangelho. Mateus, Lucas e João. A imposição de mãos está muito clara aqui no evangelho de Marcos, até porque Marcos é o evangelista que mais fala sobre os milagres de Jesus. Há poucos discursos e muitos milagres de Jesus. Ali dá a entender como o imperador, ou como ele escreve aos Romanos, o imperador que vai conquistando territórios. E à medida que ele vai conquistando territórios, nós vemos a expansão do reino. Por isso essa é a intenção de Marcos. Marcos está querendo dizer o seguinte: olha, aonde Jesus toca, torna-se dele. É a apropriação dele. Torna-se pertencente à sua vontade. Por isso ele sempre faz referência a milagres, falando no tocar das mãos. O propósito básico, quando nós olhamos para a narrativa veterotestamentária da imposição de mãos, é ao atrelamento à consagração. Nós já falamos das 3 situações: oferta, sacerdócio e bênção. Mas quando você olha para o Antigo Testamento, você vê que a imposição de mãos está muito atrelada à consagração de alguma coisa. E o porquê isso é importante para nós? Porque quando um sacerdote colocava as mãos sobre alguma coisa, ele estava consagrando aquela coisa a Deus. Ele estava tirando o caráter profano, sujo, e elevando a santidade, tornando aquilo santo. Perceba que quando Jesus impõe as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, sobre os leprosos, ele está consagrando, tornando santo. E isso para aquele povo era algo impensável. Como pode um homem santo, um homem que se diz o Messias, tocar naquilo que é impuro? Como pode um homem que se diz perfeito em palavras e obras tocar naquilo que é impuro aos nossos olhos? Não tem como entender isso. Para aquele povo era loucura aquilo que Jesus estava fazendo, porque ele estava tocando no impuro. Mas ao invés dele tornar-se impuro, ele estava purificando a impureza do povo. Versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou fora da aldeia
e cuspindo-lhe os olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se havia alguma coisa. É um fato surpreendente aqui. Jesus não repete os métodos do seu milagre. Os milagres de Jesus são particularizados. As curas sobre enfermos são curas particularizadas. Até a multiplicação de pães e peixes é particular, porque em uma ele consagra o pão e o peixe, numa ele agradece pelo pão e na outra ele agradece pelo peixe, separadamente. Então, os milagres de Jesus têm as suas particularidades. Isso quer dizer, Jesus mostra o seu amor e sabedoria tratando os indivíduos de acordo com a sua própria particularidade. Isso precisa ser entendido pela igreja, porque a igreja é um microcosmo da sociedade. Nós temos culturas diferentes, nós temos nuances sociais diferentes, as nossas idiosincrasias, as nossas peculiaridades tornam de nós diferentes uns dos outros. Nós somos únicos. A sua digital faz de você uma pessoa única. Você não é igual a ninguém. E Jesus trata as particularidades de todos aqueles que ele toca. Jesus entende as particularidades de todos aqueles que estão presentes no seu ministério. E a igreja é isso. Não dá para eu esperar de alguém uma conduta que eu espero de mim. Porque eu penso assim. Esse é o meu jeito. A minha formação teórica, pré-teórica, minha cultura faz com que eu tenha determinada intenção. Talvez a sua seja diferente. Entendeu? Ah, não, eu esperava que fulano fizesse assim, mas o fulano é diferente de você. E Jesus trata com fulano diferente do que ele trata com você. Porque nós somos indivíduos, não somos uma manada. A igreja não é uma fábrica de salsicha que todo mundo é igual. Nós somos diferentes uns dos outros. Cor de pele, cabelo, olhos, formação intelectual, somos diferentes. E Deus trata cada um de acordo com as suas particularidades. E o que é mais bonito de tudo ainda é que aquela cidade já tinha dado trabalho demais para Jesus. Olha o que diz Mateus capítulo 11, do versículo 20 ao 24. Mateus 11, 20 ao 24. Mateus 11, do 20 ao 24. Aqui achei. Acharam ali. E começou ele a lançar o rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios e não se haveram arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios, que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. E eu vos digo, porém, que haverá menos rigor aos de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O que houve naquela região? Eles não acreditaram que Jesus era o Messias. E olha, Jesus fez muitos milagres naquela região. Então Jesus tinha um problema histórico com aquela cidade. Perceba que aquilo que é narrado é anterior à morte de João Batista. Aqui João Batista tinha morrido há muito tempo. Então, historicamente, Betsaida não tinha recebido Jesus. Não tinha aceitado Jesus. Mas quando levam um homem até ele, Jesus coloca de lado aquela rusga com a cidade e trata o indivíduo. Nós precisamos aprender, de uma vez por todas, que a nossa rusga com a instituição não faça com que a gente despreze pessoas.
Até porque pessoas são mais importantes do que instituições. E Jesus deixa isso claro. Não importa se vocês me rejeitaram, tem alguém que precisa de mim. E eu preciso abrir um parêntese aqui para falar sobre o ministério cristão. Não importa se a grande multidão te rejeitou, alguém precisa de você. Não importa se a multidão não foi com a sua cara. Não importa se a multidão não gosta do jeito que você penteia o cabelo, do jeito que você prega, o que você canta. O que importa é que há pessoas que precisam de você e por causa delas você vai fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Aquela cidade já tinha desprezado Jesus, mas Jesus está preocupado com indivíduos. Então, se a instituição, se a multidão rejeitou, não importa, alguém precisa de Jesus. Por isso, nós, como igreja de Cristo, precisamos avaliar caso a caso. Porque nem tudo é igual. Nem tudo acontece de modo padronizado, metodológico. Não. Precisamos analisar caso a caso. Porque nós tratamos com indivíduos e não com instituições. A instituição se trata de modo objetivo. O indivíduo trata-se subjetivamente. Eu não posso esperar de você uma reação que eu teria. E Jesus, a primeira coisa que ele faz é, olha, essa cidade me rejeitou, mas eu não rejeitei você. Então vamos para fora da cidade. Porque não importa se eles me rejeitaram, eu preciso fazer algo por você aqui, fora da cidade. Isso é maravilhoso, porque Jesus coloca o amor ao próximo acima da rejeição do povo. Jesus tomou aquele homem pela mão, tirando-os dos seus guias. Nós vemos que aquele homem foi conduzido até Jesus, então ele tinha guias, e naquele momento Jesus tornou-se o guia daquele homem, fazendo com que aquele homem vivesse de fato a equidade do reino de Deus. Jesus tomou aquele homem pela mão, e agora tem um contato específico com o mesmo. O coração compassivo de Jesus faz com que ele tivesse uma particularidade e uma especificidade com aquele homem. E isso a igreja precisa entender. Mostra a foto para mim aí, Barba, por favor, aquela fotinho lá. Porque nós na igreja achamos que ser justo é ser isonômico. Ser justo é ser isonômico. Pelo contrário, a igreja não foi chamada para isonomia. A igreja foi chamada para equidade. Imagine comigo essa situação. 3 pessoas. A imagem da esquerda falamos de isonomia, tratando todos do mesmo jeito. Isso é justo? Não. Isonomia não é sinônimo de justiça. Uma prova disso é que se fosse correto, a lei seria aplicada em todo o seu rigor. Mas nós analisamos caso a caso. A individualização da pena, por exemplo. Outra coisa, quando nós olhamos para a imagem da direita, nós vemos a equidade. A igreja é chamada para tratar equidade. Porque eu não posso esperar o seu progresso como eu espero o progresso do outro. Sabe, fulano de tal está na igreja desde que Adão era neném. Está na igreja desde que era um barracão de madeira. E até hoje não cresceu. Mas talvez ele tenha um problema que você não saiba. Fulano de tal, ele é evangelista há quase 40 anos, não vai ser levado a pastor. Mas é caso a caso. Já outros, em pouco tempo, podem tornar-se pastor. E a igreja ela é chamada para trabalhar em individualidades. Igreja não é um plano de carreira. Vai fazer isso e vai chegar em tal lugar. Não.
porque nós somos diferentes uns dos outros. E Jesus entendeu isso muito antes de nós. Para aquele indivíduo que a cidade rejeitou, ele fala, não, eu vou tratar com você diferente. Há uma particularidade que eu preciso tratar com você. E a igreja é chamada para viver essa equidade, essa harmonia, entendendo que nós somos diferentes uns dos outros. Eu não posso esperar de um pastor que pastoreia numa cidade X o mesmo resultado que um pastor que pastoreia na cidade Y. Primeiro, talvez na cidade X ele tenha pessoas que ajudam melhor do que na cidade Y. Tem pessoas que garram no projeto e fazem o negócio funcionar. Talvez na outra cidade não. Então eu preciso analisar caso a caso. Como eu já disse e volto a repetir. Tome muito cuidado com a sua régua de medir o outro. Porque sua régua está muito aquém da régua de Jesus. Se nós colocarmos a institucionalização acima das pessoas, nós faremos a mesma coisa que os fariseus fizeram. A instituição acima das particularidades. Tomemos muito cuidado, para que esse excesso de zelo, na verdade, não seja desculpa para a nossa falta de amor. Jesus, então, ensinou àquele homem algo esplêndido. Ele tira-o fora da aldeia, cospe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Aquele homem foi tocado por Jesus no exato problema, nos seus olhos. E Jesus é especialista em tocar onde está o problema. Ele vai aonde, de fato, o problema está sendo apresentado. Jesus é um médico que não precisa fazer consultas prévias. Ele já tem um diagnóstico, então ele vai onde precisa. Ele toca onde é necessário. E o versículo 24 diz, levantando ele os olhos, disse, vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Perceba que ele via homens, mas a sua visão ainda estava turva, sua visão estava ofuscada, ele não percebia a realidade daquilo que estava vendo. Provavelmente, aquele homem não era um cego de nascença, porque se ele fosse cego de nascença, ele não sabia o que é árvore, ele não sabia o que é homem, então provavelmente ele não era um cego de nascença. Mas a sua visão está distorcida. Sua visão estava distorcida, porque ele via homens como árvores. Ele via homens como objetos. Havia uma confusão, e ele via homens como coisas. E aí está outro problema. Nós não podemos ver homens como coisas. Nós não podemos objetificar o nosso próximo. As pessoas que estão próximas a nós não podem ser palanque para o nosso crescimento, nem escada para a nossa ascensão. Nós não podemos objetificar o próximo, tratá-lo como um objeto, tratá-lo como uma coisa. Não! Nós precisamos tratá-los como indivíduos. A objetificação do homem é o que está gerando na nossa sociedade uma sexualização esdrúxula, tratando homens e mulheres como objetos. Mas hoje o Espírito Santo abrirá os nossos olhos espirituais, e nós começaremos a ver pessoas como carentes da graça de Cristo, assim como nós também o somos. E depois disso, tornou-lhe a pôr as mãos sobre os olhos, e fez-o olhar para cima. Há uma distinção. Primeira coisa, Jesus pergunta se ele via. Na segunda, ele fala, olhe para cima. Olhou para cima. E ele ficou restaurado e viu todos claramente. Não sabemos o porquê aquele milagre não foi feito de uma hora para outra. Não há explicação lógica ou teológica para isso. Foi assim. Deus quis que assim fosse.
Mas se nós olharmos um pouco para o contexto, nós podemos tirar algumas inferências. Aquele homem era o símbolo dos discípulos. O que aconteceu nos versículos anteriores? Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. E o que acontece posteriormente com Pedro? O que os homens dizem que eu sou? Dizem que tu és dizem que tu és Jeremias, Elias e João Batista. Mas o que vocês dizem? Aí Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pedro, tu és Petros, mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Instantes depois, Jesus começa a falar sobre a sua morte. É necessário que eu morra. Aí Pedro: não, Senhor, não te faça mal desse jeito. Aquele homem era um símbolo da espiritualidade dos discípulos, uma espiritualidade parcial e gradativa. Aquele homem viu em parte, depois de um segundo toque, ele viu perfeitamente. E os discípulos estavam nesse estágio, de uma visão parcial. Uma visão que era progressiva, não peremptória, não terminativa, mas uma visão parcial. Há um teólogo chamado Jermon McGee, ele fala uma coisa interessante. Todo cristão tem 3 visões ao longo da sua vida. Primeiro, antes dele conhecer a Jesus, ele era cego. Depois que ele conheceu a Jesus, ele está com a sua visão um pouco turva, porque nessa vida nós não contemplaremos toda a realidade do reino. E o terceiro estágio, quando houver a glorificação, ali nós veremos Cristo como Ele é em sua perfeição. Nós somos como este cego. Nós somos como este cego. Nossa visão é turva. Nós precisamos entender que se não for o toque de Jesus, nós não teremos a visão plena das coisas. Porque a obra de Deus em nós, ela é progressiva, gradativa. Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Em homenagem à minha futura filha, aí vai. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós nessa vida estamos em processo de iluminação, crescimento, expansão, progressão. Há um grande problema se voltarmos, mas se a gente for lento, mas progredir, está tudo certo. Você entendeu? O problema é voltar, não é adiantar, o problema é voltar. Mas fulano de tal está demorando muito, mas se ele está dando um passo de cada vez, ele vai chegar lá. A gente só não pode regredir, voltar ao status que estávamos, até porque a obra de Cristo em nós, através da sua obra redentiva, ela é progressiva. Regenerados, graça preveniente ou novo nascimento. Depois disso é gerado o arrependimento. Nascemos de novo, nos arrependemos. E assim como o fogo e o calor estão atrelados, assim é o novo nascimento e a fé. Estão atrelados, não dá para separar uma da outra. É instantâneo. Quando nascemos de novo, a fé é gerada em nós. É instantâneo. Depois disso, fomos justificados em Cristo pela fé. Adotados e pertencentes à família. Agora, pertencentes à família, estamos em um processo de parecermos com o nosso Pai. Nós chamamos isso de santificação. Depois da santificação que perdurará por toda a nossa vida, seremos glorificados. Então nós estamos neste processo de iluminação progressivo. A conversão é a iluminação que nos chama das trevas para a luz. Só quando o Espírito Santo age em nós, de modo poderoso, é que nós começamos a contemplar parcialmente a obra de Cristo nessa vida. Porque estamos entre o já e o ainda não.
obra já iniciada, mas ainda não consumada. Santificação é a consumação não terminada. Consumação é a santificação terminada. Nós estamos neste processo. Por isso, nós precisamos compreender que muitas vezes Jesus precisará tocar em muitos uma segunda vez. Alguns, com um simples toque, progridem. Outros precisarão que o Espírito Santo trabalhe um pouco mais profundo. Algumas vezes precisará ser tocado 2 vezes. Precisamos compreender isso para que a gente, de fato, tenha discernimento espiritual. Jesus está gerando naquele homem uma habilidade para ver aquilo que estava ofuscado. Tanto a visão física quanto espiritual é um dom de Deus. É através do toque de Jesus que nós teremos uma visão plena das coisas. Diante disso, vemos a progressividade do discernimento dos discípulos. No capítulo de número 8, versículo 17 em diante, nós vemos que aqueles homens ainda estavam cegos. Aqui na confissão de Pedro, nós vemos que eles estavam parcialmente visualizando alguma coisa. Na transfiguração, eles têm uma visualização ainda melhor. Mas somente após a cruz, só depois da cruz, que eles de fato entenderam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. 3 estágios: não compreensão, compreensão parcial e compreensão completa. Eles só conseguiram enxergar alguma coisa depois da cruz. Antes da cruz, eles tinham uma visão parcial sobre Cristo. Somente a cruz pode gerar em nós uma visão perfeita e completa da vida. Nós chamamos de uma vida cruciforme. A cruz é o eixo que deve fundamentar a nossa percepção de espiritualidade. Não há espiritualidade saudável sem cruz. Porque é a cruz que gera a verdadeira visão naqueles discípulos. Só depois da cruz que eles entendem que é Jesus. Só depois do Calvário que eles entendem quem é Jesus. Portanto, não adianta estar vindo à igreja semana após semana. Se você não passar e entender a grandeza da cruz, você está perdendo tempo. Só depois da cruz que eles entendem que é Jesus. Quantos de nós já fomos até a cruz e contemplamos o Mestre? Só depois da ressurreição que eles entenderam quem de fato estava andando com eles. São como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles sabiam que Jesus era um grande profeta, um libertador, mas não sabiam que ele era Deus. Quem é Jesus para você? Jesus pode ser para você um curandeiro. Isso faz ter uma visão parcial. Jesus para você pode ser um exemplo de moralidade. Isso te faz ter uma visão parcial. Jesus para você pode ser um exemplo de homem. Isso te faz ter uma visão parcial. Mas quando você vê Jesus como Deus encarnado, morto numa cruz, você tem de fato uma visão perfeita das coisas. Compreendendo a criação, a queda, a redenção e a consumação na obra de Cristo. Precisamos passar pela cruz para termos verdadeiro discernimento espiritual. Ei, eu estou falando de Pedro aqui. É o mesmo Pedro que falou que Jesus era o Filho de Deus. É o mesmo Pedro que caminhou com Cristo durante todo o seu ministério. É o mesmo Pedro que estava ali no pátio
negando a Cristo. É o mesmo Pedro. É o mesmo cidadão. Mas só depois da cruz que ele sabe quem é Jesus. Muitos de nós precisamos de um segundo toque. Nascemos na igreja. Fomos para a escola bíblica dominical. Participamos de congressos, confraternizações, simpósios, conferências, vigílias, acampamentos. Mas não recebemos o segundo toque. Não passamos na cruz. Somos parcialmente pertencentes ao reino, mas não contemplamos a realidade do reino como um todo. Porque estar na igreja não significa que passou pela cruz. Não entendeu quem é Jesus. Não entendeu quem é o Mestre. A minha grande preocupação nos dias de hoje, isso aqui não estava no script, mas é necessário falar, é que muitos de nós nos acostumamos com a visão turva das coisas. Nos acostumamos com a religiosidade. Nos acostumamos com a liturgia, com os padrões. Infelizmente, muitos estamos como um joio no meio de um trigo. Aparentemente está tudo certo. Ou como as virgens loucas. Aguardamos o mesmo mestre, mas está faltando azeite em nossas botijas. A minha grande preocupação é que muitos acham que talvez esse primeiro toque foi o suficiente. E eles se acostumaram com uma visão parcial das coisas. Precisamos passar pela cruz, meus irmãos, para termos uma visão perfeita das coisas. Você percebe que todo o contexto aqui está falando disso? Os discípulos não sabiam que era Cristo até o capítulo de número 8. Versículo 17 diante, eles eram cegos. Aqui na confissão de Pedro, ele tinha uma visão parcial. Tanto é que ele fala, não, o senhor não vai morrer na cruz. Mas como não, se ele acabou de dizer que Jesus era o Filho de Deus? Aí só depois da cruz, depois de ter negado, cortado a orelha de Malco, então ele vai entender quem é Cristo. Porque nós precisamos de passar pela cruz para entender quem é Jesus. Se Jesus não for para você, seu Salvador, Redentor, o Deus encarnado, você está perdido. 1 João diz, essa é a fé que vence o mundo. Jesus Cristo, Filho de Deus. É uma fé objetiva. Não é uma fé meramente internalizada, mas é uma fé construída na figura de Cristo. Se nós não recebermos esse segundo toque, o toque da cruz, nós não enxergaremos o cinza da vida cristã. Continuaremos tratando as pessoas como objetos, continuaremos colocando a instituição acima das individualidades e não entenderemos o que de fato é o reino de Deus. Jesus, então, após curar aquele homem, fala, volta para sua casa. Não pede para que ele volte para a aldeia para falar o que aconteceu, mas volta para sua casa, para o meio dos seus. Provavelmente Jesus queria que um milagre começasse a trazer resultados na casa daquele homem. Ou talvez porque Jesus, a partir dali, já estaria caminhando para Jerusalém e não queria ser visto como alguém milagreiro, ou um milagreiro, um curandeiro, mas como o próprio Filho de Deus, o Deus que morreu em nosso lugar. E eu preciso, já estamos encerrando, como eu disse, eu quero focar mais na semana que vem sobre a confissão de Pedro. Mas nós precisamos de discernimento espiritual. Ainda mais nos nossos dias. O que mais tem hoje nas redes sociais, o que mais temos hoje no ambiente das redes sociais, são falsos cristos, falsos profetas, falsos homens de Deus. Homens que têm uma multidão de seguidores, mas eles próprios não passaram pela cruz. Então os cegos estão conduzindo os cegos do mesmo jeito.
colocando a instituição acima das pessoas, não entendendo as individualidades de cada um, religiosos. E nós precisamos lembrar que Jesus não salva simpatizantes. Fulano de tal é amigo do Evangelho, vai para o inferno igual o inimigo do Evangelho. Coloque isso no seu coração. Será que nós estamos tendo a visão verdadeira das coisas? Será que nós passamos pela cruz ou não? Porque discernimento é um dos dons do Espírito e uma carência da igreja dos dias atuais. Infelizmente, nós estamos tomando os mesmos rumos da Europa. Por causa das muitas elucubrações de uma espiritualidade fragilizada, a Europa partiu para o ceticismo, abraçando a racionalidade, negando o poder do Espírito. Mas essa não é a solução. A solução não é apagar o Espírito. A solução é ter discernimento do Espírito. Obviamente, há coisas que claramente são desvirtuamentos. Por isso nós precisamos de espiritualidade saudável. É como eu falei na última semana. Sabendo a doutrina correta, nós saberemos identificar a falsa doutrina. Pedro, mesmo andando com Jesus, deu lugar a diabo. E por causa disso, mostrou que sua fé era parcial. Precisamos ter discernimento, porque o diabo mora nos detalhes. Andar com Cristo e servir a Cristo não garante imunidade para as artimanhas do diabo. Andar com Cristo e servir a igreja não significa que estamos imunes às artimanhas do diabo. E ele, por causa do seu muito tempo, tem muitas estratégias. Por isso, precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos, estarmos sensíveis ao Espírito, sensíveis ao que Deus tem a realizar em nós e através de nós. Eu tenho uma grande preocupação que a gente se acostume com a visão parcial de uma vida com Deus. Eu tenho uma grande preocupação que a gente se acostume a ver pessoas como árvores, a colocar as individualidades acima, melhor dizendo, colocar a instituição acima das individualidades. Realmente isso me preocupa. Me preocupa porque nós precisamos, talvez, de um segundo toque. Talvez de um novo aproxegar a Cristo. Talvez a gente precise passar pela cruz. Eu quero orar com você. Senhor, olhe para nós e não nos deixe enganados a respeito da nossa espiritualidade, da nossa devoção, da nossa entrega, da nossa vida de piedade. Nós queremos ver as coisas de modo correto e perfeito, Pai. Como nós precisamos disso. Nós precisamos demais de um segundo toque. Nós precisamos de uma visão correta. Nós precisamos da visão a partir da cruz. É isso que nós precisamos. Nós precisamos conhecer um Cristo não como meramente um instrumento da minha fé, mas a razão da minha adoração. Por isso, Pai, eu quero pedir, toque em nós de novo pelo poder da Tua palavra, gerando em nós inconformismo, gerando em nós discernimento, conhecimento, abrindo os olhos espirituais, os olhos do Espírito em nós. Que nós possamos enxergar aquilo que os olhos humanos não enxergam. Que nós possamos estar vigilantes ante as artimanhas do diabo. Que nós possamos, mesmo após uma confissão profunda como Pedro assim falou, nós precisamos estar atentos e vigilantes, porque o diabo está ao nosso redor buscando nos tragar.
Então ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a compreender a veracidade e a realidade do seu reino. O reino marcado pela equidade, marcado pelas individualidades, marcado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua compaixão, pela sua misericórdia. Colocando as pessoas acima do nosso achismo e as nossas convicções. Porque só quando nós amarmos uns aos outros é que nós testemunharemos do Senhor às pessoas. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.